Olá. Olá, minha noite, saudade de você. Eu também. Como você está? Tudo bem? Estou bem. Estou relaxado depois de fazer aquelas coisinhas que todo mundo faz, mas ninguém assume. Pois é, nós tivemos um pedido que foi você vir especialmente falar sobre a masturbação. Nós vamos falar de Ah, você, punheta hoje. você não entendeu ainda que sou eu que peço para vir falar e as pessoas apenas manifestam a minha vontade. Você sabe disso, né? Sim, sim, exatamente. A verdade foi revelada. O que dizer dessa estimulação genitária natural e gentil, sobre qual a contração diante do ser se expande em um gozo natural de autoconhecer e se conceber em si mesmo. Ah, é natural. Todo organismo vivo se movimenta diante do prazer e da concepção do estímulo de um padrão cerebral que sempre te recompensa diante de certos atos, de um consenso natural humano, animal também. Entende? Sim, eu acho que estamos notando um certo padrão, né? Tem um certo padrão nessas coisas, nesses tópicos, né? Onde se causa grandes contrações devido ao estresse, às obrigações de trabalho, às obrigações da vida. E aí vamos culpar, proibir, vamos causar, vamos tornar proibido tudo o que poderia trazer um alívio natural àquele estágio contrativo. Então, Exatamente. Toda seja ferramenta natural é proibida. Você precisa tomar relaxantes musculares e antidepressivos, calmantes. você precisa Bater fazer uma que compras. libera bem mais enzimas relaxantes não pode. Não, não, você precisa fazer compras. Você precisa ir ao shopping. Você está com roupa É, velha, as suas roupas estão do ano passado, você precisa de roupas na novas. verdade, você precisa dar dinheiro para a pessoa que é dona das lojas para que ela possa pagar outras pessoas para que não precise se masturbar. Desculpe a minha sinceridade. Hum, pois é. O tema é amplamente abordado diante dos espíritos que vêm e são filtrados ou até mesmo têm essa ótica em si mesmo, reprimindo e colocando isso como uma prática ruim diante das observações contextuais. Mas, sinceramente, bater uma como é? Me fala você. Ninguém fala seu nome, então você pode se expor pra gente. Fala aí. Bom, magnífico. Você dá um reset no sistema. Pois é, quando A gente não você. dá reset no computador? A gente não dá reset no computador? Ele fica pesado, o Exato. computador fica pesado, você vai lá e dá um reset nele, dá um reboot. Por que não pode dar um reboot no organismo que veio com equipamentos, ainda mais a mulher, porque a mulher tem equipamento dedicado, exclusivo para isso. Eu diria que é 50-50. Não é bem assim, não. Tudo bem. Mas por que não pode? Por que tudo que fica pesado, o computador fica pesado, a gente dá reset, outras coisas, e no corpo não pode? Por que não pode? Né? Tem Porque que dar comprar um reset é remédio. ruim. Tem que É, comprar um antidepressivo, ansiolítico toda uma indústria que se fez vendendo processos de liberar um pouquinho a pressão do sistema contrativo que criamos em volta de nós mesmos. é um conceito natural. Da grande maioria dos mamíferos, a maioria das espécies observadas, especialmente os grandes primatas,
estamos dentro dessa categoria, só para quem não sabe se habituar. Na espécie humana, a masturbação é comum em ambos os sexos. Para ser bem franco, diante da minha ótica, as mulheres às vezes têm mais prazer sozinhas do que com alguns homens medíocres, que pensam em um conceito enraizado no homem que só pensa em si e a mulher que o serve. Normalmente, quando não há consciência, há esses lapsos e esses conceitos, eu não vou criticar, mas conceitos, vamos dizer que ultrapassados. Ela dá início na puberdade. O que ocorre na puberdade? A consciência se acopla à autoexperimentação e à autoconcepção diante de um conceito de justiça e também de moral e de ética se coloca em xeque. Aí aquela criança, aquela adolescente ou aquele adolescente aprende que tem uma coisinha nele que é sensível e que é gostosinho. Na maioria das vezes, só depois que descobre que aquilo é masturbação. No fim, já estava fazendo. Diante disso, ela começa a se reprimir. E ali se acumula uma raiva, uma constante. Aquilo se dobra diante das crenças e vira pequenas lacunas da psique. Diante disso, qualquer padrão de descontração corrompido sobre repressões se torna vícios, patologias, conceitos enraizados, preconceitos, tudo isso. Não estou dizendo que a masturbação ou o processo de repressão sobre a masturbação é a principal causa, mas já dizia, tem que buscar na psique, Freud, que o problema é a sexualidade. Então, com base nesse ser, nós podemos usar esse gancho e dizer que o problema é o desconhecimento de si mesmo e a falta de amor próprio diante de uma punhetinha ou de uma siririquinha das meninas. Quando eu falo meninas, eu não falo só as menininhas, que tá tudo em cima, não. Eu falo todas. Não, todas. Todas. Inclusive, na macrobiótica, em algumas terapias, né, mais, que lidam mais com o corpo humano como um organismo energético em si, né? E tem sintomas como, por exemplo, enxaqueca, dores de cabeça constante, esses estágios de muita raiva, né, e muita ansiedade, tudo que muitas vezes eles falam, olha, o remédio mais natural para isso é você ter um orgasmo. Porra, quer coisa melhor do que você descontrair a compressão da psique que se dá em uma certa dor sobre uma área específica do cérebro? Que nem, na verdade, o cérebro nem dói. Ele não tem conotações sensíveis. O que dói é a percepção que o seu corpo dá sobre a interpretação de um mal-estar. Mas aí são termos de análises da psique um tanto futuras. Para você ter uma ideia, os homenzinhos já batiam punhetinha 10 mil anos antes de Cristo. Aliás, 100 mil anos. Você vê como é novinho isso, né? Configuração de fábrica. Começou lá no cristianismo, por isso que não podia. Não, pô, a proibição começou, assim... Não sei onde começou. Começou então lá. Já tinha no Egito Antigo. A Grécia Antiga era muito liberal, existiam até ferramentas para masturbação, tanto do homem como da mulher, sexo grupal e essas coisas que todo mundo sabe que existia, mas os estudos são sempre acadêmicos.
não pode estudar a sexualidade humana, pois a moralidade do coletivo, que no fundo é uma irracionalidade, é um contexto inaplicável ao homem pós-moderno, viciado em pornografia e punheteiro todo o santo dia. Tem um outro lado da moeda que nós também iremos abordar, mas primeiro vamos desconstruir os medos, para depois dar responsabilidade. Esse cafezinho hoje está muito bom, viu? Como dizem lá na minha, tá porreta. Vamos lá, vamos lá. Um pós-cristianismo. Se dizia que jogar o sêmen na terra é um pecado grave. As pessoas sabem o que é sêmen? O que é sêmen? Fala pra mim. Apesar que o menino já falou isso com você, né? Mas fala pra mim. Vamos fingir que eles não conversaram nada. Não, o sêmen é o fluido masculino, onde tem o espermatozoide para a reprodução. E ele vem da onde? Dos testículos. Porra, eu sei, eu tô falando. Da escola, da escola. O sêmen é um atributo da vida, assim como o óvulo. Tá vendo? Na A escola produção do sêmen se dá, assim como a do óvulo, se dá diante de um ponto gravitacional chamado de chakra inferior, aonde o éter transpassa. E aí, diante dessa energia, é formada a origem de parte da vida, sendo essa parte metade masculina e metade feminina. Diante disso, cá vamos nós. Eu lhe pergunto, o que é pecado grave? Bater uma bronha e jogar o sêmen na terra, aonde a terra provê toda a vida, ou usar o éter diante de uma profanação mental sobre uma certa conotação ou forma pensamento, usando a masturbação para preencher lacunas da psique, tanto para homem, tanto para mulher, independente da forma com que eles se colocam, homem com homem, mulher com mulher, etc. Opção B, usar o éter como como uma ferramenta para propagação de formas, pensamentos da psique. Pois é. Agora eu lhe pergunto, sêmen ou esperma foi a palavra usada lá em grego? Não, a palavra em grego é semente. Pois é. E a palavra lá em latim também não foi essa. Não, também era semente. E o sêmen vem de onde? Do homem, não é? Não fala sêmen, porque fala que ele não para não desperdiçar a semente. É. A semente é o quê? É o éter, a semente de tudo, não é mesmo? Sim. Mas aí vamos à conotação lá, onde as pessoas colocaram sêmen, porque sêmen é algo interessante à cultura patriarcal diante do próprio receio e medo que os homens têm, um medo intrínseco, até mesmo irracional, pois os homens que vão atrás das fêmeas, nesse sentido, porque sem fêmea não há procriação da espécie. Nesse sentido, é importante o homem se colocar acima. E aí corta os próprios bagos porque não sabe interpretar as situações. Ai, ai. Aí perguntam, mas meia-noite, como eu posso bater uma bronha e não pensar na vizinha? Porque meu pastor ou meu Exu
ou pai de santo disse que eu não posso pensar em ninguém. Aí tem um ponto na sutilidade da vida. Vou fazer uma pergunta simples para você. E responda o que vier na sua cabeça. Quando o homem bonito aparece lá, um urso, homem-urso, um homem parrudo, um homem-homem, você admira ou deseja? Eu admiro. Então você tem um amor aristotélico. Aristotélico, principalmente porque não é meu tipo, o homem parrudo. Ah, é uma brincadeira. Não, mas tudo bem, mas você não falou homem que é meu tipo, eu admiro. Ah, então me dá, o que você admira? Eu Oh, admiro, eu admiro inteligência, sabe quando me dá uma tesão? É quando é uma pessoa inteligente, ele começa a falar aquelas ideias que eu nunca escutei, aí você deve é estar diferente. molhadinha, deve estar molhadinha, então. Mas, ó... Mas enfim, vamos ao foco. Sem focar em você nem em Sim, mim. vamos no aristotélico, amor aristotélico, começando por É, aí. Sim, então, vamos às ferramentas, né? vamos às ferramentas, sim, o amor aristotélico. Eu sou mais amor aristotélico, nesse sentido. Pois é. Quando eu contemplo o que eu tenho, o que eu posso ter, ou eu contemplo a vizinha pela beleza natural e pela instigação que o formato me causa, e eu me masturbo respeitando isso, é diferente de um amor platônico aonde eu amo o que eu não tenho, aonde eu amo o que eu posso ter. Eu amo não ter, pois o que eu já tenho já não é mais amor. Aí as pessoas terão que estudar um pouco de Platão, um pouco desse discípulo cabeçudo dele aí, nosso amigo Aristóteles, e aí a gente vai ter certa visão de amor que ambos têm e que são intrinsecamente ligadas, pois o ser humano sempre tem essas duas vertentes de uma análise filtrada por ambos, aonde há os alicerces e eu posso brincar diante desses registros dos padrões arcastiásticos e campos morfológicos. Mas também é possível fazer tudo isso sem pensar em formas. A gente não é a forma que traz nada disso. A gente pensa em formas sem pensar em ninguém. Um processo Mas mais nós tântrico estamos de falando, manipulação de energia. nós estamos falando das pessoas que estão se descobrindo. Não adianta eu Sim, falar para sim. você bater uma punheta sem pensar em ninguém, sendo que você vai pensar em alguém. É a mesma coisa que falar para a pessoa dirigir uma Ferrari sem ela nunca ter feito aula de motorista. Sim, exato. Assim, Então vamos vamos passo a passo. praticar um tipo de desejo, um tipo de amor, para depois caminhar para um processo tântrico onde você não precisa fisicamente massagear nenhum órgão para se sentir expandido. Isto. Você está dando Eu estou saltos, dando não está salto, me desculpe, ajudando. me desculpe. Vamos, passinho a passinho. Não está me ajudando. Passinho a passinho. Vamos voltar no ritmo. Então, diante disso, o ser que se coloca em um processo de masturbação, até mesmo vendo um filme ou uma questão adulta, onde o que excita, na verdade, é os sons que as mulheres fazem, ou a forma que é feito, é interessante ele se analisar para ver o que aquela forma instiga nele. Pois ali tem um certo padrão dentro da psique que se afiniza. É algo parecido, lembrando, parecido com o mesmo instigar que leva à raiva e o não raciocinar diante de fatos. Os mesmos fatos que poderiam ser resolvidos de uma maneira mais educada e saudável, porém naquele lapso levou à raiva. É um conceito parecido que diante daquele padrão de comportamento me leva ao prazer. Então, diante disso, eu deixo aí um ponto a ser analisado e um buraquinho aonde iremos cavar mais, iremos construir um alicerce para mais um cômodo da nossa mansão chamada vida.
Entendeu? Sim, muito bom. Ficou interessante. Ficou muito bom. Quer falar de técnicas? Tô Se brincando. você está aqui, não, a gente não tem, olha, sem limites. Técnicas de masturbação? Não, eu acho que eu puxar a minha orelha. Mas olha, para tudo isso já existe uma literatura muito ampla. É só ir no YouTube que não tem segredos mais nessa vida, né? É muito bom. As informações estão democráticas. A nossa amiga Padilha pode dar mais informações sobre como chegar a certos estados expansivos, até mesmo pelo imaginário. Mas aí são pontos futuros, não é mesmo? Sim. Pedrinha, pedrinha. Exato. O que você achou? Ah, eu amei. Então é isso. Estamos aqui e sempre a colar. Sobre qualquer dúvida ou qualquer desbravar, seios que qualquer tipo de masturbar possa causar. É isso aí. Muita paz e até breve. Gratidão.